Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com imensa alegria, presença, felicidade que estou aqui para a gente transformar essa noite em uma noite de encontro, em uma noite de reflexão, em uma noite de envolvimento, em uma noite em que a gente possa se melhorar, aprender. E o meu convite nesse momento é para que a gente possa fechar os nossos olhos, aquietar a nossa mente, fazer um pacto conosco, no sentido de deixar lá fora, pelo menos nesse instante, todas as preocupações, todas as dificuldades, todos os embaraços que estamos vivendo. Visualizemos nesse instante uma linda luz violeta descendo desde o nosso coronário, passando por todos os nossos chakras na linha da coluna, nos envolvendo e chegando até os nossos pés. Que essa luz possa retirar do nosso campo tudo aquilo que não é mais necessário e nos retornar com a luz, de amor, de harmonia, de plenitude. Pai amado, tão grande é a vossa misericórdia, tão grande é a vossa compaixão diante dos nossos enfrentamentos. Ajuda-nos diante da nossa cegueira espiritual. Envolve-nos no teu amor, na tua luz, para que a gente possa fazer os enfrentamentos necessários, as transformações necessárias durante essa jornada. Sabemos, Pai, que muitas vezes as nossas escolhas não são as melhores, mas entendemos que o Senhor bem sabe sobre nossa cegueira espiritual. Mas diante de tanta compaixão, pedimos que se faça presente neste momento, durante nossa caminhada, para que a gente possa retirar o véu da ilusão, para que a gente possa se conectar verdadeiramente com os nossos processos, com as nossas verdades, com a nossa identidade. Que a tua luz nos envolva hoje e sempre em nossa caminhada. Que assim seja, que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, nessa noite nós vamos falar um pouco do Evangelho, do capítulo 5º, que fala do bem-aventurados os aflitos. Vamos falar do tema de perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Eu não posso falar do tema sem antes falar um pouco deste capítulo tão lindo, a bem-aventurança. Porque a bem-aventurança, meus amigos, nos mostra o caminho para a felicidade, nos mostra como verdadeiramente devemos conduzir as nossas vidas. Já dizia Mahatma Gandhi que se todos os ensinamentos cristãos sumissem e apenas permanecessem as bem-aventuranças,
ainda assim estaríamos salvos. Porque nas bem-aventuranças nós encontramos o caminho que devemos seguir. E muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem reflete tão profundamente acerca dessas bem-aventuranças. Mas eu vou discorrer com você nessa noite acerca da morte, como nós estamos enfrentando a morte, e é um tema muito atual. Como eu posso ser bem-aventurada na aflição? Todos bem-aventurados serão consolados? Como ajo diante da dor e do sofrimento? O que explica uma morte prematura? Como lidar diante da perda de uma pessoa tão querida, tão amada? Então a gente vai caminhar por esses questionamentos, porque a doutrina é muito rica e nos ajuda muito a esclarecer melhor o tema morte. Mas como eu disse, eu quero também trazer um pouco sobre a bem-aventurança. E o primeiro questionamento é: como assim ser bem-aventurado na aflição? Como isso é possível? Porque a gente acha que na aflição não tem condições da gente viver uma bem-aventurança. Mas isso é um engano. Isso não é uma verdade. A gente pode sim ser bem-aventurado na aflição, desde que a gente sofra. Sim, claro que vamos sofrer, mas que a gente sofra com paciência, com resignação. É dessa forma que precisamos enfrentar as nossas dores para que a gente venha a ser bem-aventurado. Então aqui já cabe uma segunda pergunta. Todos bem-aventurados serão consolados? Sim. Serão consolados bem-aventurados que agem com paciência e com resignação. Aqueles que não agem com paciência e resignação não vão se sentir bem-aventurados. Serão consolados, sim, desde que se comportem desta forma. E geralmente, se a gente for parar para pensar, a gente costuma sofrer de que forma? Geralmente a gente sofre sentindo muito medo. E eu gostaria de dizer aqui, meus amigos, que o medo não é bom conselheiro. O medo faz com que a gente crie, imagine situações que verdadeiramente não são reais. Geralmente a gente enfrenta uma dor com tristeza, que me leva cada vez mais para a angústia. E eu começo a ocupar a minha mente antecipadamente com coisas que talvez nem venham a acontecer. Não é assim que a gente costuma fazer? A gente se preocupa, ocupa antecipadamente as nossas mentes, quando a angústia, quando a ansiedade visita a nossa casa interna. E essa também não é uma boa maneira de enfrentar a dor, o sofrimento, a perda. Geralmente também enfrentamos essas perdas com culpa. O sentimento que nos acompanha, não é, meus amigos, minhas amigas? Nossa, nos meus atendimentos o que eu mais vejo são as pessoas presas, travadas em suas vidas por conta da culpa. Então, a culpa não nos deixa de verdade enxergar a situação que estamos vivendo.
nos coloca no lugar de vítima, do coitado, do que está sofrendo. Mas a culpa não é essa vilã, não. Eu gostaria de dizer a vocês que a culpa é um instrumento necessário para que um próximo passo venha a ser dado, que é o arrependimento. Então, o objetivo da culpa na nossa vida é fazer com que a gente se arrependa do que fez e faça de uma forma diferente. Então, geralmente, são esses sentimentos que costumam nos acompanhar quando estamos na dor e no sofrimento. Mas, na verdade, para sermos bem-aventurados, precisamos sofrer com resignação, com coragem, com fé, porque essa é a hora da gente verdadeiramente experimentar a nossa fé e colocá-la em prática. Porque dizemos que temos fé, mas no primeiro impasse que enfrentamos, essa fé vacila. Não é assim? Então é necessário que as nossas dores sejam enfrentadas com coragem, com fé, com esperança, com entrega e com aceitação, com submissão à vontade do Pai. Porque a gente precisa entender que essas dores são oriundas das nossas próprias escolhas. Lei de causa e efeito. Ou essas dores são dessa vida atual ou de vidas passadas, porque a nossa doutrina traz a pluralidade das existências. Sabemos que viemos de caminhadas e caminhadas, e é claro, cometendo erros, acertos também, e vamos responder, porque toda pedra que eu atiro, eu vou receber de volta. E quando estamos na dor, estamos, em sua grande maioria das vezes, nos melhorando e respondendo a algo que um dia eu causei, eu escolhi, eu fiz. Então, por que sofremos? Gente, a gente não sofre porque Deus está punindo, a gente não sofre porque é um castigo, não. Deus é misericordioso, Deus é compaixão, Deus educa as nossas almas. E a dor, o sofrimento, é um instrumento de educação da nossa alma. Infelizmente, ainda precisamos que seja dessa forma. Falar da morte, nossa, estamos vivendo um momento de tantas mortes. Mortes simbólicas, em que muitas transformações estão acontecendo, e mortes literais. Muitas pessoas estão morrendo com a Covid-19. Mas mesmo assim, a gente ainda bate na madeira, Deus que me livre. Falar de morte, não. Como se isso não fosse acontecer. Se a gente olhar agora, neste momento, dentro da nossa bolsa, na nossa carteira, vai estar lá um bilhete, viu, gente? Vai estar uma passagem só de ida. Esse bilhete ainda não tem a data. A gente não vai poder ver essa data ainda. A data até já existe, em sua grande maioria das vezes, mas ele não vai ter essa data. E à medida que a vida vai acontecendo, essa data vai ficando mais próxima. Então a gente já tem um bilhete de ida. A morte, em algum momento, vai acontecer em nossas vidas. Mas a gente tem muito medo de falar da morte, porque falar de morte é falar da nossa impotência, é falar de nossas frustrações, é falar daquilo que a gente não quer ver, a finitude da vida. E quando a
a morte adentra em nossas vidas, a gente se pergunta, né? Por que isso comigo? Será que Deus não viu? Será que Deus está me castigando? A gente tem esse primeiro momento, né? Essa primeira fase, que eu costumo dizer que é a fase da negação. É a fase da reclamação, onde eu me revolto, me rebelo. Isso é uma das fases do luto, né? É normal, digamos assim, esse caminho. E ao mesmo tempo, depois que essa fase começa a passar, a gente começa a entrar em um outro momento, que é o momento da compreensão. Eu começo a compreender a morte. E vou para um outro lugar. Como assim um outro lugar? Eu começo a ver que eu preciso olhar para a morte e eu preciso ver o que eu vou fazer a partir de agora. Como será a minha vida depois desse evento morte? E aí eu entro na fase da compreensão, da aceitação e da resignação. Então a gente age em todos os momentos, ou então na grande maioria dos momentos da nossa vida, achando que não vamos desencarnar. Mas isso fatalmente irá acontecer. E o Espiritismo, a nossa doutrina, vem nos ajudar a olhar para esse tema. Vem nos ajudar a ressignificar a morte. Vem nos trazer um consolo. Ela diz: morrer é um fenômeno natural. Nós é que não olhamos desta forma. Nós é que fazemos a evitação em olhar para a morte. Nós somos espíritos imortais e que aqui estamos para o progresso e para a evolução. A doutrina vem nos dizer: a vida material é transitória. E se essa vida é transitória, o que é que realmente importa? Ela vem nos ajudar a distinguir o que é transitório e o que é eterno. E cada vez mais nos mostra que verdadeiramente o que temos é a vida espiritual. Essa é a caminhada verdadeira. A vida espiritual é o nosso objetivo. E a gente não pensa assim. Na questão 934 do Livro dos Espíritos, vai estar lá falando sobre a perda de pessoas amadas. E Kardec diz, né? Essas perdas vão acontecer para o rico, para o pobre. Pode ser uma provação, uma expiação. Mas eu trago um consolo para vocês. E aí nos enche de esperança, né? Ele vem dizer que a pessoa morre, mas a gente pode ainda comunicar com os nossos entes queridos. Ele traz sobre o sono, que é uma maneira de emancipação da alma, quando nossa alma fica apenas presa pelo cordão prateado e vai de encontro, às vezes, com esses entes queridos que se foram. É tão gratificante quando a gente acorda e vem a lembrança de que encontrou alguém, que aquela saudade é um pouco saneada,
que quando a gente desenvolve a nossa intuição, a gente começa a perceber e a sentir a presença desses entes queridos. Que existe uma mediunidade que às vezes nos traz consolo de como esses parentes se encontram na outra vida. Chico Xavier, que fez um trabalho belíssimo, não é? Trazendo tanto alento aos corações de tantas mães. Então, gente, a morte não encerra o amor, não encerra o vínculo. Os nossos entes queridos continuam sentindo as nossas vibrações e a gente também pode continuar sentindo a vibração desses entes. Mas a gente se desconecta disso, né? A gente esquece disso que Kardec traz na questão 934 do Livro dos Espíritos. Que em nome do amor que eu tenho por esse ente querido, por essa pessoa tão amada, eu renuncio à dor excessiva, eu renuncio ao choro excessivo, porque eu sei que aquele outro está ali a sentir as minhas vibrações. E o que eu preciso emanar é amor. Gente, eu não estou dizendo aqui que nós não vamos sentir o luto, vamos chorar, vamos realmente nos condoer. Mas é necessário que isso seja não de forma excessiva, que isso tenha um tempo para acontecer. É necessário que a gente compreenda que a doutrina espírita nos ajuda e muito a ressignificarmos o olhar para a morte, que nos ajudem muito a vermos como vamos agir depois do evento morte. É importante que a gente compreenda que a oração é um meio maravilhoso de pacificar o nosso coração diante de tanta dor, de elevarmos a vibração e podermos receber a ajuda da espiritualidade que está toda aí para nos acalentar e nos acolher. Então, através da oração, a gente pode emanar boas vibrações para aquele que se foi e emanar boas vibrações para a gente. A gente pode aceitar, confiar que essa é a vontade do Pai neste momento. E que Ele sabe de tudo, que tudo está certo. Porque temos fé, porque temos confiança de que, apesar de acharmos que isto é um mal, mas na verdade, isso é um bem. Porque a nossa visão ainda é muito estreita diante dos acontecimentos. Que a gente, diante da morte, se submeta à vontade do Pai. Na questão 199 do Livro dos Espíritos também, Kardec fala das mortes prematuras, porque de certa forma traz um incômodo para a gente, não é assim? Como assim uma pessoa tão jovem desencarnar? Como explicar isso, uma pessoa tão boa? Na verdade, gente, o Livro dos Espíritos diz que muitas vezes essas pessoas que desencarnam tão jovens, que não precisam completar uma jornada aqui na Terra muito grande, eles vêm para complementar a encarnação que porventura ele não tenha cumprido totalmente em uma outra vida, através do suicídio, através do uso da eutanásia,
através do uso, através de um acontecimento, de um acidente em que a pessoa que desencarnou tem a responsabilidade, não estava na programação dele. Então, todas as vezes que a nossa vida foi encurtada por algum desses instrumentos, nós vamos precisar completá-la em uma outra encarnação. E como é um complemento, eu não vou precisar ficar encarnado por muito tempo. E é claro que os pais que nesta encarnação estão presentes na vida desse filho, eles também são responsáveis. Então, eles estão ali por alguma expiação ou provação. Eles também estão comprometidos com este acontecimento. E o Evangelho vem trazer também um outro aspecto com relação às mortes prematuras, em que ele traz, no capítulo 5, sobre o fato de uma mãe ver que seu filho está se desencaminhando muito e aquela encarnação, de repente, está sendo perdida. E o que é melhor? Aquele filho continuar se desencaminhando ou aquele filho, às vezes, desencarnar para não adquirir mais tantos débitos? E aí, muitas vezes, acontece uma morte prematura. Então, a gente enxerga algo como mal, como ruim, mas na verdade é um bem para aquela alma que veio a desencarnar. E Kardec vem dizer mais. Ele vem dizer: a morte não existe. Quem morre é o corpo. A alma não perece. E com isso, a gente observa que a vida material acaba. Que a gente passa pouquíssimos anos encarnados. Nós passamos 2, 3, 4 mil anos na erraticidade, desencarnados. E passamos 80, 90 anos na vida material. E a gente passa esses 80, 90 anos pensando na vida material. E nos esquecemos que vivemos muito mais na vida espiritual. Então, o patrimônio que a gente deve acumular não é o patrimônio espiritual. Desculpe, não é o patrimônio material. Meu pensamento se antecipou. É o patrimônio espiritual. Porque é desse patrimônio que eu vou precisar. Porque eu vivo muito mais na vida espiritual do que na vida material. Porque a vida material é transitória, é passageira, é efêmera. Tá certo, meus amigos? Esse é um outro equívoco que a gente costuma trazer com a gente. A gente não costuma parar para pensar na vida espiritual. E a gente fica completamente envolvido, absolvido pela vida material. Na lápide de Kardec, tinha a seguinte frase que eu acho muito interessante. Tem, né? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Esta é a lei. Nós estamos aqui para isso. E precisamos pensar sobre a morte. Precisamos observar a morte. E a vida sempre, sempre está a nos mostrar mortes, perdas, porque vamos sendo preparados o tempo todo, mas a gente não observa. Quando a gente sai da escola e vai para uma faculdade, a gente perde muitos amigos.
Alguns às vezes continuam na caminhada, mas outros não. Ó a morte. Outros não vão com a gente. Quando a gente às vezes está em uma escola e precisa ir para uma outra escola porque eu me mudei, porque aquela escola não está tão legal, ó outra morte acontecendo. E muitas vezes a gente não quer permitir essas mortes. A gente nem observa isso como mortes. Isso são mortes simbólicas. Então a vida nos prepara para a morte. A gente que não costuma ter esse olhar para essas mortes que vamos vivendo durante a nossa caminhada. Então é preciso pensar sobre a morte. A vida, ela é finita, a vida material é finita. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 20, vem dizer: a morte deve ser comentada, a morte deve ser estudada nas oportunidades existenciais, nas oportunidades que a vida nos traz. Porque só assim vamos liberar a morte de artifícios da ignorância e da religião do passado. Só assim, comentando sobre a morte, nós vamos esclarecê-la. Nós vamos torná-la mais próxima de nós. E aí não vamos ficar, por que dessa morte comigo? Por que com o meu filho? Por que na minha família? Nós vamos para um outro lugar. O lugar da resignação. Então, de tempos em tempos, meus amigos, reserve um momento para pensar sobre a sua morte. Reserve um momento para pensar sobre a morte daqueles que vocês amam. Comece a olhar a morte por um novo ângulo. Toda vez que a gente olhar para a morte, com certeza não vai ter o mesmo olhar. E a gente vai criando uma proximidade com ela. A gente precisa rever até os cuidados paliativos que a gente costuma utilizar. Será necessário realmente muitas intervenções ou será uma atitude de egoísmo? Quem não já disse ou já ouviu alguém dizer: eu preferiria ele sequelado a que ele estivesse morto? Tem uma fala de egoísmo aí, né? De apego. E eu preciso dizer a vocês que a gente costuma conversar sobre tudo na vida. A gente conversa sobre amor, a gente conversa sobre sucesso, mas a gente não conversa sobre a morte. E algo que acontece sempre. Que a morte é um instrumento maravilhoso, muitas vezes, para a reconciliação. Que é justamente no momento que a morte está para acontecer, é que talvez aquela pessoa resolva perdoar aquele outro. E interessante que eu atendi hoje, por esses dias, uma paciente que ela chegou para mim e estava muito ansiosa e muito angustiada diante da possibilidade da morte da avó. E eu ia fazer essa palestra, né? E eu achei muito legal a gente poder trabalhar o tema da morte, para a gente analisar verdadeiramente o que é que aquela angústia queria dizer, o que é que faltava, né, naquela relação, qual era a culpa que ela carregava, né? Então, assim, bem legal. Então, às vezes a vida nos prega um susto nesse sentido, né, de fazer a gente repensar. Olhar de um novo ângulo, como eu disse anteriormente. Então, assim, a gente sabe, de verdade, a gente sabe que a mãe, quando perde o seu filho, dói muito. Não é algo fácil, difícil. Mas a gente precisa olhar um outro lado. A mãe perde o filho. Mas aquele filho, muitas vezes, está perdendo a mãe. Está perdendo um filho. Está perdendo uma esposa.
está perdendo a oportunidade profissional e ele está lá desencarnado, sem tudo isso. E eu pergunto a vocês, quem perde mais nessa observação que eu estou trazendo aqui? O filho que desencarnou. Mas a gente ainda é tão egóico, tão apegado, que só observa a nossa dor e esquece de se colocar no lugar do outro e observar também a dor. Quando vai para o mundo espiritual, a pessoa é privada de tudo que tem aqui, de certa forma. A gente é tão egoísta porque, assim, eu vou trazer um exemplo. Se a gente estivesse na guerra, vamos supor, eu e uma amiga estamos na guerra e essa minha amiga recebe uma carta dizendo que a partir de hoje ela pode caminhar, que não há mais necessidade de permanecer na guerra e ela pode voltar para casa. Na mesma hora eu vou ficar angustiada, não é assim? Mas eu vou querer, se eu verdadeiramente amo essa pessoa, que ela volte para casa. A mesma coisa é com a morte. E a gente, por apego, por ego, fica prendendo aquela pessoa. E mais à frente eu vou trazer um exemplo de desencarne que Chico Xavier traz no livro Obreiros da Vida Eterna. Bom, então o nosso comportamento diante de uma pessoa que pode voltar para casa é de medo, talvez, de continuar aquela caminhada, mas é também de alegria, porque aquela pessoa está podendo voltar para casa. E em um momento na vida, eu vou também poder fazer esse retorno. Então que a gente possa olhar para o tema da morte, porque vai nos ajudar muito a valorizar coisas que com certeza não estávamos valorizando. Vamos desenvolver mais a nossa espiritualidade, vamos com certeza utilizar melhor o nosso tempo. Vamos fazer um teste, vamos parar aqui 1 minuto. E se a gente soubesse que vamos morrer amanhã, a gente só vai ter esse final de noite, o que você faria? O seu olhar não seria outro? Você não passaria a valorizar muito mais esse tempo que você tem? Você talvez pedisse perdão a alguém, você talvez expressasse o seu sentimento que você talvez nunca conseguiu expressar para alguém. Então a morte e pensar nela sempre pode nos ajudar a adquirir um novo olhar. Não é à toa que aquelas pessoas que têm experiências de quase morte ou então têm sua vida quase afetada por uma morte, né? Modificam completamente o jeito de ser. Às vezes, eu costumo dizer, dá uma guinada de 360 graus, onde a pessoa modifica completamente a vida, em termos de estilo, de vontades, de apegos, né? Então, que instrumento lindo e que nos ajuda tanto a fazer tantas transformações, mas que a gente é tão resistente a encarar a morte como um fenômeno natural. E no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, e André Luiz é um cara que nos traz, assim, ele se dedicou nesses livros, né, a nos mostrar muito como funciona esse mundo espiritual e o quanto a gente é ignorante no sentido de falta de conhecimento com relação a isso. Ele vem no capítulo 13, né, trazer o desencarne de Dimas. E aqui eu quero falar um pouco de como a pessoa que está desencarnada, que está para desencarnar também, né, e depois vem a desencarnar, é afetada.
Tem uma parte do livro, nesse capítulo, que ele traz o quanto que Dimas é afetado com vários fios energéticos pelos pensamentos de apego da esposa. E o quanto que aquele espírito passa a agonizar, porque ele está impotente num corpo que não tem quase mais vida, mas recebe aquelas emissões de pensamento, de apego, de tristeza, de angústia, de medo. E o espírito dele é todo envolvido em uma teia, em fios energéticos que o deixam intranquilo, agoniado. E aí vem a equipe espiritual, porque a gente sabe que tem uma equipe espiritual responsável por fazer o desenlace, né? Ajudar nesse processo de desencarne. E aí vem essa equipe espiritual ajudar Dimas, socorrê-lo, empregando passes longitudinais, empregando passes para desimpregnar daquela energia. E naquele dia era para já acontecer o desencarne, mas não tinha condições. E aí veio aquela coisa que sempre acontece, a melhora, né? Ele voltou no outro dia, recobrou a lucidez, conversou com a família e aí as pessoas afrouxam os laços, tem aquela sensação de que, ufa, não vai ser dessa vez. E aí assim a equipe espiritual, depois disso, consegue fazer o corte, o desenlace do cordão, o corte do cordão prateado para que a pessoa possa vir a desencarnar. Mesmo assim com Dimas, eles primeiro atuaram no sentido de fazer com que o corpo físico morresse e só depois, para que aquele espírito não sentisse tanto, que o cordão prateado foi desligado. Quando ele desencarna, ele começa a ter alucinações decorrentes dos pensamentos, dos sentimentos que a família emana. Então isso é algo muito sério, gente. E quem quiser se aprofundar mais acerca do desencarne, acerca de como fica o espírito quando faz essa passagem e tomar consciência sobre isso para ter uma nova conduta e uma nova postura, né? O quanto a emissão do pensamento, quanto a dor pode atingir aquele que está do outro lado. O livro Obreiros da Vida Eterna é fantástico nesse sentido. Pai João, em Fala Preto Velho, também fala de um caso de uma mulher em que a filha queria muito notícias da mãe. E aquela mãe foi logo desligada da família e passaria um bom tempo sem receber notícias de seus entes queridos, porque ela tinha se dedicado tão exclusivamente para aquela família. Ela tinha sido tão envolvida por aquela família que tinha esquecido dela. E que aquela era a hora daquela mulher olhar para dentro, olhar para ela e cultivar o seu solo interno, cultivar dentro de si aquilo que ela não tinha tido tempo durante a encarnação para fazer. E é interessante que é o membro da família que vai perguntar para Pai João, através de um médium, claro, né, como estava a mãe, e Pai João diz, ela está bem, e ela não vem nos ver, e ela não vem nos ajudar, e Pai João diz, não, vocês agora vão seguir sua vida, ela está em um outro lado, ela está em um outro mundo, e ela agora vai seguir a vida dela. E a filha fica meio revoltada, sem se conformar, como assim? Minha mãe jamais nos abandonaria, minha mãe jamais faria algo nesse sentido, claro que minha mãe ia querer nos ver. Ele fala, filha, agora você segue a sua vida, e sua mãe precisa seguir a vida dela. E ela aqui percebeu o quanto que ela não estava vivendo a vida dela, o quanto que ela vivia apenas a vida da família. E aí, a partir de então, essa filha vai construir a caminhada dela e essa mãe vai poder ter um tempo para observar o que sua alma pede
o que sua alma quer, quais são as suas necessidades, o que foi que ela deixou de fazer por ela, o que foi que ela renunciou tanto. Realmente cultivar o alto amor. Então, assim, são histórias bem interessantes no sentido de nos mostrar como acontece, né, essa passagem para o mundo espiritual. Eu queria trazer um pouco mais aqui para vocês também sobre a lei de destruição, né? É interessante que a gente observe que é uma lei que está lá no Livro dos Espíritos, que é uma lei que não é um problema, gente. A destruição precisa acontecer, o caos precisa acontecer, para que venha o equilíbrio, para que venha a solução. Então a gente precisa observar que é muitas vezes através do caos, e esse caos que a gente vive, que a gente vai conseguir ter a transformação, que a gente vai conseguir ter o progresso. O progresso passa antes pela lei de destruição. E eu queria também dizer que quanto mais pendências nós temos na vida, quanto mais apegos temos, mais difícil é a nossa morte. Porque a gente tem pendências e a sensação que tem é que eu preciso resolver essas pendências. Então, assim, a gente precisa de verdade visitar as nossas pendências. A gente precisa olhar para as várias mortes que acontecem em nossa vida e realizar o aprendizado que essas mortes simbólicas vêm nos dizer. Então, a primeira morte que a gente vive, né, é quando a gente sai da infância e se torna adulto. E a gente ainda quer permanecer criança. E quantas atitudes nossas não é o nosso adulto que está à frente, é a nossa criança que está ali naquele momento. Quando a gente se casa, a gente mata o solteiro, né? De certa forma. Quando a gente insiste em permanecer casado querendo ser solteiro. Por quê? Porque a gente não olha para a morte do solteiro. Quando a gente desencarna, ou quando a gente encarna, a gente mata de certa forma, né? E acontece uma primeira morte, corta aquele laço daqueles entes queridos que lá ficam, porque ainda não vêm encarnar. E muitas vezes a gente sente aquela saudade, aquela emoção, como se estivesse faltando algo, e a gente olha assim e fala, meu Deus, que amor é esse, né? É o amor por aqueles que ainda estão do outro lado e que não vieram acompanhar a nossa jornada. Então, quando morre um filho, morre uma mãe. E isso é muito difícil da gente perceber. Porque, assim, aquela mãe, nesta encarnação, não é mais mãe daquele filho. Ela vai continuar sendo mãe dos filhos que ela tenha, ou dos filhos que ela venha a adotar, enfim. Mas daquele filho que desencarnou, ela não é mais a mãe. E o grande problema é que a gente faz do filho a razão da nossa vida. A gente faz do filho a pessoa mais importante de nossas vidas. E aí o filho morre, a minha vida perde sentido. E na verdade, filho, casamento, profissão, espiritualidade são complementos. E certa feita alguém me perguntou, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu falei, eu. Ela, nossa, como você é egoísta. As pessoas não estão preparadas para ouvir as verdades. Na verdade, eu disse a ela que aquilo não era uma atitude de egoísmo. Porque não era eu apenas a pessoa importante. Tinham outras pessoas importantes na minha vida. Mas a pessoa mais importante para mim era eu. E isso, para mim, o nome que eu dou é auto-amor. E não egoísmo. Porque eu não sou, apenas eu sou importante. Eu sou a mais importante, mas tem muitas outras pessoas importantes dentro da minha vida. Eu me amo e esse auto-amor é necessário, mas é claro que eu amo outras pessoas na minha vida. Porque o que é fora são complementos que me trazem bons momentos, que me ajudam na caminhada. Mas a minha caminhada é solitária. Nós vamos fazer as nossas travessias conosco.
Na hora que experimentamos uma dor e colocamos a cabeça no travesseiro, naquele momento, por mais ajuda que você tenha recebido, é só você com você mesmo. É você que vai enfrentar a sua dor, o seu sofrimento e fazer a sua passagem e fazer a sua transformação diante daquela dor. Então, quando a gente coloca o filho como o sentido da minha vida e depois vem a síndrome do ninho vazio, a vida perde sentido. Porque a vida não pode ter como sentido apenas ser mãe. Nós exercemos muitas funções e todas essas funções são necessárias para nos alimentarmos, para termos uma vida saudável. E várias mortes vão acontecendo durante a nossa caminhada. E uma morte que é crucial é quando a gente chega na meia-idade. É a hora de nascermos para uma nova vida. É uma hora em que a gente vai se voltar não mais para nos inserirmos no mundo. Porque assim que a gente nasce, a nossa maior preocupação é de inserirmos no mundo as conquistas materiais. Eu preciso disso, preciso daquilo, e eu tenho que alcançar tal profissão, tal posicionamento, eu preciso casar, eu preciso ter filho, tudo fora. E aí vamos perdendo contato com a nossa verdadeira identidade. Vamos perdendo contato com as nossas verdades. Vamos criando personas, a persona de que eu sou forte, de que eu sou corajosa, de que eu sou bonita, né? E vamos não vamos fazendo contato, conexão com as nossas sombras. Porque é através das sombras que nós vamos realizando as nossas transformações. E Dalai Lama traz uma frase muito interessante e que se aplica a essa metanoia que a gente vive quando chega na metade da vida, em que ele traz assim: eu não consigo entender os homens. Eles passam metade da vida gastando saúde para ter dinheiro e a outra metade gastando dinheiro para ter saúde. Então que a gente aproveite o momento das nossas vidas para nos voltarmos para o cultivo do solo interno, para nos conectarmos conosco, para que a gente possa observar as transformações que preciso realizar, para que a gente possa efetivamente poder viver uma nova vida e que esse vazio, por não ter vivido as mortes simbólicas que a gente precisou viver, por não ter aprendido com as mortes que aconteceram em nossa vida, não nos tome. Porque à medida que a gente só vive inserido no mundo e não faz conexão consigo mesmo, a gente vive um vazio. E aí a gente sente aquela angústia e vou viajar. Mas a angústia logo depois vem, porque a euforia da viagem passa. Vou comprar um carro novo. Depois de 15 dias, e tem até pesquisas que falam sobre isso, aquela motivação, aquela empolgação pelo carro novo passa. Porque não é fora a angústia para ser resolvida, é dentro. É observando os meus processos, aquilo em que eu preciso me melhorar, aquilo que eu preciso evoluir, aonde eu preciso ir. E torno a dizer, qual patrimônio espiritual preciso acumular. É isso aí que a gente precisa parar para pensar. E nessas palavras finais eu queria trazer um conto para vocês. Um mestre pegou os seus discípulos e queria lhes ensinar a eles algo, né? Queria lhes ensinar algo. Levou os discípulos para um campo muito bonito, um campo cheio de lagos. Cada discípulo encontraria o seu lago com o seu nome e teria uma missão, uma função: mergulhar no lago para pegar o diamante da libertação espiritual. E aí os discípulos vão todos felizes, achando que ia ser uma atividade muito fácil de ser realizada. Cada um logo procurou o seu lago, viu o seu nome, e quando chegou próximo ao lago, viu que dentro dele, de cada um dele, né, dos lagos, existiam muitos monstros. Em cada um dos lagos existiam vários monstros. E aí os discípulos chegam para
o mestre fala: mestre, não tem como a gente entrar nesses lagos, são monstros terríveis. E o mestre diz: mas foram vocês que criaram esses monstros. E eles fizeram: ah, mas a gente não sabe como desfazer desses monstros. E eles fizeram: mas quem criou sabe como desfazer. E aí o mestre fez: eu vou ensinar algo a vocês. Se vocês entrarem neste lago com medo, vocês ficarão paralisados. Vocês não conseguiriam e não vão conseguir enfrentar esses monstros. Vocês ficariam muito perturbados, porque vocês estão com medo. Se vocês entrarem nesse lago com a tristeza, vocês também não vão conseguir enfrentar os monstros, porque vocês serão tomados pelo desânimo. Se você entrar nesse lago com a culpa, vocês não vão conseguir também enfrentar os monstros, porque você vai ser infeliz, viver preso a um remorso e não conseguirá enfrentar esses monstros tão terríveis que estão a perturbar. Meus alunos queridos, somente com o manto do alto amor vocês conseguirão enfrentar esses monstros. Somente desta forma, com muito amor, você conseguirá pegar o diamante da libertação espiritual. Meus amigos queridos, somente com amor poderemos enfrentar todas as adversidades que estamos vivendo, porque a vida nos trata exatamente como nós nos tratamos. Que a gente possa se amar, que a gente possa um solo interno cultivar para uma caminhada evolutiva a gente alcançar. Muitas paz no coração de vocês, muita luz. E eu encerro essas palavras grata, dizendo: Pai, obrigada por tudo isso que hoje está aqui, por tudo que pude aprender para fazer uma caminhada melhor, pela presença espiritual de cada um de vocês em minha vida, na vida de cada um de nós. Obrigada, Pai, pela oportunidade da encarnação. Obrigada, Senhor, por eu poder estar sendo uma pessoa melhor, fazer uma caminhada diferenciada, uma caminhada de amor. Muita paz no coração de vocês. E que essa caminhada que a gente tem que fazer seja uma caminhada de muita luz, de muito amor, de muita harmonia, de muita serenidade. Que assim seja.